Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Fica aqui comigo até o final desse programa, porque hoje o Senhor marcou o encontro com você e Ele tem uma palavra para liberar sobre a sua vida. Neste sábado, dia 31 de maio, nós celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. E hoje Nossa Senhora quer visitar você também. Maria está batendo a sua porta, assim como ela bateu na porta de Isabel. E ela deseja entrar na sua casa e levar Jesus até você. Mas é preciso que você abra a sua casa. E essa casa hoje é o seu coração. Abra o seu coração. Permita que Nossa Senhora entre. Permita que ela leve Jesus para a sua vida. Pegue a sua Bíblia e vamos juntas partilhar a palavra de Deus. Hoje você vai abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 47. Lucas 1, 39 a 47, o Senhor nos diz assim: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas até as montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra linda o Senhor traz para a gente hoje na festa da visitação. E através dessa palavra, como eu dizia para você no início desse programa, Nossa Senhora deseja visitar a sua casa, visitar a sua vida, visitar você. Maria tinha acabado de receber a maior notícia, a notícia mais importante de todas, de que ela seria a mãe do Salvador. Mas em vez de se recolher, em vez de guardar para si aquela graça, ela desejou compartilhar aquela graça. Quantas vezes a gente recebe uma graça de Jesus, a gente guarda essa graça, a gente esconde, a gente camufla. Quando na verdade a graça ela precisa ser compartilhada. O testemunho ele precisa ser compartilhado. E Maria foi até a casa de Isabel compartilhar com ela essa graça que Maria havia recebido. A graça de receber a presença de Deus, de ser coberta pelo Espírito Santo de Deus. E era um caminho difícil. Chegar até Isabel era um caminho difícil. Maria precisou atravessar as montanhas, Maria precisou atravessar o deserto. Mas ela não desanimou do seu propósito de compartilhar a graça. Nós também muitas vezes vamos passar por momentos difíceis em que compartilhar a graça vai custar de nós algo. Seja subir uma montanha, seja atravessar um deserto como Nossa Senhora. Mas o propósito de compartilhar a graça precisa continuar queimando no nosso coração. E as dificuldades não podem nos impedir de sermos uma bênção e de levarmos a bênção de Deus até outras pessoas. E Maria foi. Maria chegou e entrou na casa de Zacarias. Quando ela entrou, ela saudou Isabel. E diz a palavra que apenas Isabel ouviu a voz de Maria, a criança no ventre de Isabel estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria não fez grandes coisas naquele momento, mas Maria estava cheia do Espírito Santo. Então, quando ela chegou, uma simples saudação de Maria foi capaz de fazer uma criança estremecer no ventre da sua mãe e uma mãe ser cheia do Espírito Santo. Às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas, a gente espera por situações para fazer coisas grandiosas, a gente não
não avança na obra de Deus porque a gente acha que é muito pequeno o que a gente tem para fazer. E Maria só tinha uma palavra para dizer naquele momento, uma saudação, mas a partir daquela saudação, a transformação aconteceu na vida daquela família. Eu quero dizer para você, minha irmã, não importa o tamanho da obra que você tem em mãos a realizar. Se você estiver cheia do Espírito Santo, essa obra vai ser grandiosa aos olhos de Deus e vai ser grandiosa para quem a recebe. Presta atenção no que eu estou te falando. Maria falou uma palavra, mas ela estava cheia do Espírito Santo. O que uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de fazer na vida de outra mulher? O que uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma família, na vida de outras pessoas? Maria entrou naquela casa e porque ela estava cheia do Espírito Santo, uma palavra dela apenas foi capaz de transformar toda aquela casa. E muitas vezes a gente está tão fora da casinha e tão fora do Espírito Santo que uma palavra nossa é capaz de esculhambar a coisa toda, né? Quantas vezes a gente, por uma palavra, briga, fala o que não devia, a gente faz com que a confusão realmente se instaure. E a mulher cheia do Espírito Santo é aquela que leva a presença de Deus. E ela não precisa de muita coisa para levar essa presença. Ela não precisa de palco nem de microfone para levar essa presença. Ela leva essa presença com o pouco que ela tem no seu dia a dia, no seu ordinário, em tudo que ela faz, em tudo que ela fala, seja apenas uma palavra, o Espírito Santo se manifesta. Amém? Vamos continuar a leitura. Isabel, que havia recebido o Espírito Santo, exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem é que havia dito a Isabel que Maria estava grávida? Ninguém havia dito, Maria não falou nada, Maria só falou uma palavra. Mas o Espírito Santo havia revelado a Isabel, no seu interior, que Maria estava grávida. Porque o Espírito Santo ele pode nos falar de coisas que nós ainda não sabemos. Ele enxerga o que nós não enxergamos. E ele muitas vezes partilha conosco aquilo que ele sabe, quando nós estamos em comunhão com ele. Isabel era uma mulher totalmente aberta à ação de Deus. Recebeu Maria, abriu a sua casa para Nossa Senhora, abriu a sua casa para Jesus entrar. E ali ela recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a revelar a ela coisas que ela desconhecia. E assim o Espírito Santo na nossa vida, minha irmã, ele entra na nossa vida, ele começa a revelar coisas que nós desconhecemos. E nós começamos a compreender melhor a vida, as situações que nos cercam e até nós mesmas. O nosso passado, a nossa história começa a fazer sentido, nós começamos a compreender melhor, porque o Espírito Santo nos revela o que está oculto. Isabel diz: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu seio. A voz de Maria é uma voz que leva a presença de Deus. Como tem sido a sua voz na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família, porque a sua voz precisa ser como a voz de Maria, precisa ser uma voz que leve a presença de Deus, que leve a paz, que leve a concórdia, que leve o amor, que leve a misericórdia, que leve o perdão, e não uma voz que leve a dor, que leve o ódio, que leve a condenação. A sua voz precisa ser a voz de Deus na vida daqueles que cercam você. Isabel diz: bem-aventurada, feliz és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E preste atenção que bonito, Maria é a voz de Deus para Isabel. Mas aqui neste momento, Deus faz uma promessa para Maria, usando a voz de quem? De Isabel. Então ali os papéis se invertem. Porque quando uma mulher de Deus é voz de Deus para alguém, esse alguém também se torna voz de Deus para ela e para outros. E o ciclo da transformação e da restauração, ele começa a acontecer. Isabel diz: feliz é aquela que acreditou. Maria, você acreditou e você é feliz. Porque tudo que o Senhor te falou
Ele vai cumprir. E essa é a palavra que Deus diz para você hoje, minha irmã. Tudo o que Ele te falou, Ele vai cumprir. Cada palavra que Deus tem falado para você em oração, nos seus momentos de intimidade, de comunhão, Ele vai cumprir. Ele vai fazer acontecer do jeito dele, no tempo dele. Você não precisa se inquietar. Você só precisa confiar, entregar a Ele a sua vida e dizer como Maria: Senhor, seja feita a tua vontade. Tem uma palavra que diz assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, essa promessa é para você. Ainda que hoje você esteja enfrentando um tempo de crer sem ter visto, essa bem-aventurança é para você. Felizes são os que creram sem terem visto. Felizes são os que creem sem terem visto. Feliz é você que crê, porque tudo o que o Senhor te disse, Ele cumprirá. E Maria responde. E Maria diz o quê? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quem dera, minha irmã, que a nossa vida, todas as nossas ações, fossem para engrandecer o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente busca engrandecer o nosso próprio nome, muitas vezes a gente busca a nossa própria vontade. E com isso a gente vai se afastando da vontade de Deus. Mas Nossa Senhora não, Nossa Senhora buscava engrandecer o nome do Senhor. E a alegria dela estava em Deus. Por isso ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A sua alegria estava em Deus, a sua fortaleza estava em Deus. A fonte da sua vida estava em Deus. Mesmo enfrentando aquele tempo de dúvida, ela não sabia, ela não tinha respostas, mas ela sabia que o Senhor iria prover a ela tudo o que ela mais precisava. E assim é na sua vida. Hoje, minha irmã, você está recebendo a visita de Nossa Senhora. Ela está batendo a sua porta. Ela deseja entrar e levar Jesus até a sua vida. Permita que Jesus Cristo entre na sua vida. Entregue a Ele o seu coração. Dê esse passo de fé. Feliz é quem acreditou, porque tudo o que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Vamos orar, minha irmã? Feche seus olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra liberada sobre a minha vida hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje me faz entender que eu preciso ser uma mulher de fé. Eu preciso ser voz de Deus na minha casa, na minha família. Eu não posso ser uma pessoa que abre a sua boca para falar palavras malditas, mas da minha boca precisam sair palavras de bênção. Eu preciso ser uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que proclama a palavra de Deus, que é voz de Deus na vida de outras mulheres. Senhor, eu quero te entregar minha casa, minha família, minha vida. E peço a Nossa Senhora que interceda pelo vinho que falta na minha casa. Aquele vinho que só o Senhor sabe, que só o Senhor conhece. Mãezinha, eu sei que a senhora está atenta à minha vida. Eu permito que a senhora entre hoje na minha casa, enxergue qual vinho que está faltando e vá levar esse pedido a Jesus. Nossa Senhora intercede pela minha casa, pela minha vida e pelo meu futuro. Intercede pela nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja Deus, minha irmã. Muito obrigada por você estar aqui conosco neste sábado da visitação. Tenho certeza de que você foi visitada por Nossa Senhora nesta manhã. Então, permaneça com o teu coração aberto. Esteja atenta ao mover de Deus. E olha aqui que eu trouxe para te mostrar, ó, a importância da oração, a importância do Santo Terço. Inclusive esse terço aqui lindo que eu ganhei. Ganhei no Avivamento de Mulheres, que eu estive na paróquia de São Mateus, em Osvaldo Cruz, do ateliê Amor de Mãe. Eles fazem terços personalizados, você pode pedir um terço bem à sua cara. E esse aqui eu achei a coisa mais linda. Tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, do Imaculado Coração de Maria.
tem a Santa Cruz e as continhas cor-de-rosas, que eu amei. Então, reze o terço. O terço é uma santa oração que nos ajuda a estar em comunhão com Jesus e estar no colo de Maria. E falando em terço, quero te fazer um convite, mulher. Toda primeira segunda-feira do mês, começando nessa segunda agora, dia 2 de junho, nós vamos ter um encontro marcado no Terço das Mulheres, na Paróquia Jesus Eucaristia, no Engenho de Dentro. Eu espero por você, nós vamos juntas rezar o terço, buscando a vontade de Deus, buscando a comunhão com o Espírito Santo, de mãos dadas com Jesus, no colo de Nossa Senhora. Venha se juntar a nós, Rua Teixeira Bastos, 38, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Se você é do Engenho de Dentro e região aqui na cidade do Rio de Janeiro, venha se juntar a nós. Esse primeiro terço ele vai acontecer na área leste do Engenhão. Vamos estar lá rezando do lado de fora, igreja em missão, igreja em saída. E a gente conta com você, esperamos por você. 18 horas a gente começa a Santa Missa na Paróquia Jesus Eucaristia, que é ali pertinho. Depois a gente faz uma pequena procissão até o Engenhão, onde a gente vai fazer a oração do Santo Terço, começando às 19 horas, tá bom? Espero por você, venha, convide outras mulheres, toda primeira e segunda do mês, Terço das Mulheres, a gente vai estar juntas, para rezar e para buscar direção do alto. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã, eu espero que Nossa Senhora cubra você e toda a sua família com seu manto, e que você consiga sentir essa presença materna durante todo este dia. Amém? Que Deus te abençoe e a gente se encontra semana que vem, mais uma vez aqui, para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo!